Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, as pessoas sabem que animais, ela tem a visão espiritual mais aguçada, crianças e animais. Ela tem a percepção do mundo espiritual mais sensível do que nós adultos. E é sobre isso que eu quero explicar para você como funciona a espiritualidade através dos animais. Deus, ele deixou o ser humano para cuidar dos animais. E Deus também recompensa ao ser humano que cuida de animais. Existe uma gratificação dada aos seres humanos que se dedicam e cuidam de alguns animais. Você sabia? E isso tudo a Bíblia nos ensina. As crianças e os animais, ela tem essa visão espiritual mais fácil devido às crianças não ter pecado, né? Porque as crianças não têm pecado, ela tem a percepção do mundo espiritual mais sensível. Quando eu era criança, eu via muito o mundo espiritual. Eu só não sabia o que significava. Eu não sabia discernir. Mas eu lembro o que eu via. Então, hoje, lendo a Bíblia, eu entendo sobre essa dimensão espiritual através de animais. E que animais também adoecem através dos erros das pessoas que cuidam dos animais. E eu vou ler o versículo para você entender bem sobre o mundo espiritual da parte de Deus. Em Marcos 5:11 está escrito assim: Ora, uma grande manada de porcos estava passando pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era a cerca de 2.000, andou ao despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Esses demônios, eles estavam possuindo um homem que se deparou com Jesus. E os próprios espíritos pediram a Jesus para pedir a Deus para os espíritos sair do homem e se apossar nos porcos. O homem, ele estava endemoniado, ele estava louco. Quando uma pessoa ela está possuída por muitos demônios, ela chega ao estágio da loucura. Então é como se os espíritos ele brigassem uns com os outros para dominar aquela matéria daquele homem. Então eles brigam por espaços onde o homem perde a sanidade mental e chega ao estágio da loucura. Os espíritos pediram a Jesus, que Jesus ele ouvia o mundo espiritual avulsadamente. Então, os próprios espíritos, ele pediram a Jesus para que Jesus autorizasse ele sair do homem e entrasse nos porcos. Porque os espíritos, eles precisam de um lugar para se mover,
para viver. Eles precisam dos seres humanos para que ele possa ter vida. Espírito não tem vida. Eles precisam de um habitar. Então, é como Deus ensina na Bíblia, que o pecado os ronda. Então, eles precisam de aberturas para poder eles se apossar de um ser humano. Então, você veja que nesse ensino bíblico, o ser humano ele tem um espírito muito mais forte do que um animal. Veja que os porcos, quando os espíritos saíram do homem, eles se apossaram dos porcos e os porcos se suicidaram. Os porcos andaram para um ribanceiro e perderam a vida. Eles se afogaram. Então, enquanto esses espíritos estavam no homem, ali existia uma batalha espiritual e o Espírito Santo estava ainda o protegendo, que ele ainda estava vivo, o homem. Então veja que existe uma ligação dos espíritos que saíram do homem e foram para os porcos, e os porcos morreram. Então Deus, como ele dá o livre-arbítrio ao homem, Deus dá esse livre-arbítrio para que o homem tenha um tempo para entender que o pecado só os prejudica e que não vale a pena viver pecando. Como o homem ele não entende sobre isso e não busca o conhecimento, muitas vezes eles vão para psicólogo, eles vão para terapeuta, eles podem ir para todo canto, mas como a espiritualidade é uma coisa lenta, para o ser humano aprender, precisa de um tempo, muitas vezes ele não entende o que está acontecendo. E qual a diferença de um adulto para uma criança? Você veja que quando uma criança ela nasce e ela vai crescendo, ela tem um discernimento de ver o mundo espiritual. E com o decorrer do tempo, o ser humano vai pecando e vai tendo essa cegueira espiritual. Ele vai se tornando cego espiritualmente e na visão das pessoas, tudo se torna ser algo normal e não espiritual. Por isso que Deus fala que o ser humano não tem que ser ignorante e busque conhecimento para que ele saiba discernir o que acontece na vida dele mesmo. E eu vou contar um fato para você entender como é o mundo espiritual e como as coisas espirituais acontecem, tanto no homem como em animais. Uma época, um político procurou a minha mãe, como mãe de santo, para o filho dele ganhar a política. E aí, o filho dele ganhou a política. Se tornou o que ele queria. Que eu não lembro se era deputado ou prefeito, eu não lembro bem. Eu sei que ele ganhou. E aí, a minha mãe começou a andar atrás desse político para receber o dinheiro da campanha, o dinheiro do trabalho que ele fez para ganhar a campanha. E toda vez que ela ia lá atrás do político, o político nunca estava. O político não estava, sempre estava viajando, sempre não estava, e ela foi perdendo a paciência, ficando irritada com ele. E um dia ela encontrou o próprio político entrando ou saindo da mansão dele. E aí ela falou com ele na porta.
eu tô atrás do seu pai, o seu pai me procurou e eu quero receber o meu dinheiro. E o rapaz falou para ela que ele não devia nada a ela, que não foi ele que procurou ela e que ela procurasse o pai. Então ali houve uma discussão e o espírito que o fez ganhar, né? Ela saiu muito brava da porta dele, dizendo horrores, com certeza. E o que aconteceu depois? O pai desse rapaz, ele levou um acidente de carro, quebrou a perna e todos os bois que ele tinha em uma fazenda morreu. Disseram lá que uma cobra tinha aparecido no pasto e tinha mordido todo o boi. Ele perdeu os gados dele por completo. Quando foi outra vez que ela foi atrás do dinheiro, o porteiro, o segurança, falou isso para ela, que ele estava internado de um acidente e que ele tinha perdido todos os bois e que não sabia o que estava acontecendo, que a vida desse homem se transformou de cabeça para baixo. O que eu quero que você aprenda com isso? E não só esse fato não, eu estou lhe dando um exemplo que eu presenciei com uma adolescente na época e eu vi tudo isso acontecer. E eu também já vi em outras famílias pessoas que são totalmente perturbadas durante a noite e vivem no pecado e mesmo assim não busca Deus, faz tudo errado. E quando foi um dia, todas as galinhas dele, todos os galos amanheceram todos mortos de uma vez só. Então, o que é que acontece no mundo espiritual que animais perdem a vida no lugar de um ser humano? O que acontece no mundo espiritual que um animal adoece no lugar de um ser humano? Quando a gente cria um animal, a gente tem amor pelaquele animal. Ou, mesmo que não tenha amor, é um investimento. O ser humano, quando ele tem gados, quando ele tem galinhas, o que ele investe é um investimento, né? Ali, aquele ser humano, ele está plantando algo na vida dele. Então, quando ele cuida também daquele animal, ele tem amor pelaquele animal. Quando um animal morre, tem pessoas que sofrem como se aquele animal fosse um familiar, um parente seu. Então, quando o ser humano ele não sabe discernir, como Deus fala, que o homem natural ele não sabe discernir as coisas espirituais, ele não junta uma coisa com a outra. Esse homem, ele pagou depois, por ele ter percebido que a vida dele se moveu de ponta cabeça. Ele começou a ter percas financeiras por não dar ouvidos, por não dar credibilidade a uma mãe de santo, desde quando ele procurou a mãe de santo para ganhar uma campanha, para ver o filho ganhar, para ver o que ele queria. Então, ele desfez, né? Porque com certeza o porteiro dele avisou que ela estava andando atrás dele. Ele deve ter recebido ligações e não dava atenção nenhuma. Então ele não tinha noção da proporção do mundo espiritual. Então, como pessoas, elas procuram terreiro de candomblé para resolver algumas coisas, como muita gente procura, para ganhar marido,
buscar saúde, abrir portas, ganhar campanhas. De tudo eu já vi. Então eles não sabem que os demônios, ele dão com uma mão, mas ele tira de pá na vida daquela pessoa. Então quando Deus, ele permite que algo aconteça, é para que chame a atenção das pessoas que não existe espíritos bons, existe espíritos enganadores, como Deus ensina. Deus, quando ele dá alguma coisa a um ser humano, ele não dá com intenção, ele dá pelo merecimento, ele dá sem pedir nada em troca. Já os espíritos que enganam as pessoas, como elas não sabem como funciona o mundo espiritual, elas ganham e perdem na mesma proporção e elas não sabem discernir. Tem animais que eles se arrepiam, eles gritam, eles latem, olhando para algum lugar, porque ele está vendo um espírito ali. Ele está vendo, ele está sentindo coisas que o olho do animal consegue ver, mas o olho do adulto não consegue. Porque o ser humano, à medida que ele vai pecando, ele vai ficando cego espiritualmente. Deus ensina isso. Então, como Deus ensina que o mundo, que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque não busca o conhecimento e prefere achar que tudo é normal, Deus vai deixando. Deus quer ver até onde aquele ser humano, ele não quer saber o porquê das coisas na vida dele. Então esses porcos aqui, está escrito na Bíblia, quando eles saíram do homem endemoniado que estava louco, eles entraram naquela legião de porcos e os porcos caíram numa ribanceira e morreram afogados. Eu não sei se você já ouviu falar de quando o vento ruim passa e adoece os porcos e pessoas curam os porcos com incenso, né, com defumadores. Em cidades pequenas, a gente ouve muito falar sobre isso, que passa o vento e adoeceu os bichos, e tem curandeiros, rezadores, que também trabalha com espíritos, mas não com o Espírito Santo. Deus ensina tudo na Bíblia. São os fariseus que acreditam em incensos, velas, defumadores e não sabe discernir. Era o que Jesus dizia aos fariseus. Você não sabe discernir nem o que está vendo. Como você pode discernir o espírito? Se esse espírito é bom ou ruim? Então, você veja que quando a gente é cego espiritual, a gente não sabe discernir se aquele amigo é verdadeiro ou falso. A gente não sabe discernir se um relacionamento é bom ou ruim na nossa vida. A gente é enganado pelaquilo que o olho vê. É isso que Jesus estava dizendo aos fariseus. Então veja que o mundo espiritual, ele se comunica. E Deus ensina que os espíritos, eles só têm poder na vida das pessoas através de pecados. Por isso que Deus, ele impôs as leis, e as leis são espirituais. Todas as leis que Deus deixou na terra foi para nos poupar de sofrimentos. Foi para nos proteger de sofrimentos. Não foi por apenas querer tirar a gente do melhor, das coisas boas da terra. E sim, para que não deixe a gente ser feliz de forma enganosa, levando-nos a nos destruir. É isso que Deus ensina com a palavra de Deus. E você veja
que geralmente criança, quase em toda família, a gente já ouviu falar que crianças conseguem ver, né? E diz que é o espírito do falecido pai, da falecida avó, da falecida tia. E já Deus ensina que os espíritos, depois que morrem, eles não têm esse poder, essa dimensão de vir na Terra falar com ninguém. Então, quando você vai aprendendo sobre a espiritualidade, você vê que a espiritualidade é mais real do que aquilo que você podia imaginar ou querer acreditar. Mas como a gente vive na dimensão de viver trabalhando, buscando, estudando, então poucas pessoas se interessam em saber sobre o mundo espiritual. Então, na proporção da sua falta de interesse, as pessoas vão pecando e achando as coisas normais. Eu vou lhe contar aqui uma coisa que eu sei o que aconteceu, que Deus me revela, mas eu creio. Eu não sei se você crê. Um dia, aqui na minha casa, deu um enxame de formigas na minha sala. Um enxame, muitas formigas. E eu peguei o veneno, matei, repreendi, orei, porque eu lembrei que a Mãe de Santo tinha me dito que o meu trabalho, a minha limpeza espiritual no terreiro, tinha dado formiga e por esse motivo o espírito da morte estava me rondando. Ela me disse isso. Na hora eu lembrei e fiquei orando e tudo. Não deu uma semana, a minha cachorra que eu criava, ela morreu atropelada. Eu sei o que aconteceu no mundo espiritual. Eu sei bem o que aconteceu. Ali foi um livramento, uma coisa espiritual que Deus quis me ensinar, né? O enxame de formigas veio para minha casa, porque Deus queria me ensinar aquilo, e logo em seguida, uns 7 dias depois, uma semana depois, a minha cachorra morreu atropelada. Então ali eu aprendi que tudo é mais real do que as mães de santos falavam, e eu não queria acreditar. Deus, ele explica tudo na Bíblia. Basta você querer crer e querer acreditar na espiritualidade que Deus ensina e não ser ensinada por outras pessoas. Você aprendeu o mundo espiritual por pessoas que é enganada pelos próprios espíritos. Então, o que Deus ensina para você com isso? Pode um cego guiar outro cego? Está escrito na Bíblia. Se pode um cego guiar outro cego. Então, as pessoas que acreditam em religiosidade tirada da mente deles, que não seja o que está escrito na Bíblia, eles são guiados por espíritos enganosos. É isso que acontece com as pessoas. Por elas ver o resultado na religião, elas acreditam. Porque elas acreditam naquilo que o olho vê. E não, elas não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Por nunca ter lido a Bíblia, ou por ter lido a Bíblia e não ter a revelação por trás das letras. Que Deus ensina que apenas letras, elas matam. Elas não lhe dão esse discernimento espiritual. Então, é mais real do que aquilo que você pode crer ou não. Basta você querer aprender que Deus, ele usa tudo o que ele puder para lhe dar um livramento, para lhe trazer um conhecimento. A única coisa que Deus ele não pode fazer é invadir a vida de um ser humano sem ele permitir, porque ele deu o livre-árbitro. Então, por mais que ele tente,
que Ele tenha piedade, que Deus seja bom. Eu sou defensora de Deus em todo nível. Eu fico impressionada em ver pessoas na internet falando mal de Deus e descredibilizando a Bíblia por completo, como se Deus é quem fosse o errado, como se Deus não existisse. E eu creio, eu acredito e tenho certeza que se não fosse esse amor de Deus tão enorme, essa misericórdia de Deus, esse mundo não existiria mais. Com tantas pessoas cegas espirituais, com tantas pessoas sem crer, nem naquilo que elas conseguem ver, como eu. Muitas coisas eu passava, via, mas eu não queria acreditar, porque eu era cega espiritual. Graças a Deus, eu não me deixei influenciar, acreditando em espíritos enganosos. E acreditava sim em um Deus que eu não conhecia. Eu conhecia, como Jó fala na Bíblia, eu conhecia Deus de ouvir falar. Não conhecia, não sabia a dimensão de nada do Espírito. Então eu achava que tudo estava na mão de Deus, não precisava eu buscar o conhecimento. Quando eu descobri que tudo está escrito e que as pessoas não creem, que as pessoas não acreditam, eu fiquei realmente impressionada como Deus é bom de usar pessoas para ajudar outras pessoas, porque eu fui ajudada por alguém. Eu não fui diretamente para a Bíblia, eu fui ajudada por um canal que eu comecei a assistir e comecei a entender que Deus realmente existia. Eu peço para você que deixe o seu like carinhoso para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, que as pessoas precisam ouvir a verdadeira espiritualidade vinda de Deus. Um dia antes da minha cachorra morrer, a minha cachorra adoeceu. E você pode crer em Deus, como eu orei na minha cachorrinha. E Deus a curou. Eu fiquei impressionada, porque nem eu sabia que a gente tem essa espiritualidade verdadeira de Deus. E Deus ensina isso, e Jesus ensinou. Vocês podem fazer coisas maiores que eu. Olha o que Jesus disse. Vocês podem fazer coisas grandiosas, maiores que eu. Ele veio com essa missão de ensinar para a gente, para mim, para você, que o mundo espiritual é real e que basta você acreditar e buscar o conhecimento para que o mal não nos engane, achando que tudo é coisa normal ou é coisa que é mentira. Porque quando a gente não acredita ou não busca o conhecimento, a gente só perde. Por mais que você acredite que ganha, mas a gente perde também. Porque Deus, ele não invade. Deus quer que você queira aprender. Deus quer que você ore todos os dias. Deus quer, ele diz na palavra dele que ele não vem na força. Ele não invade. Já o mal, ele entra por uma flecha, por uma brecha. Ele só quer uma brecha. E qual é a brecha que a gente dá para o mal entrar na nossa vida? A descredibilidade. Não crer, não querer saber. E aí é quando Deus não pode fazer nada. Deus, ele respeita a sua decisão. Já Satanás, ele não respeita. Ele quer só uma brecha para entrar na mente das pessoas, se fingindo até por Deus. É isso que Deus ensina com a palavra dele. E eu peço para você, mais uma vez, que deixe o seu like. E até o próximo vídeo.